CBN e G1. Eleições 2018. Você já sabe quem você quer no comando do estado de São Paulo para os próximos 4 anos? A CBN e o G1 te ajudam nessa missão. Estamos aqui até o dia 24 de setembro, neste mesmo horário, entrevistando todos os candidatos ao governo do estado de São Paulo, quase todos. O único que não quis participar foi justamente o candidato do PSDB, João Dória, que recusou o nosso convite e não vai participar da sabatina. Participam aqui comigo o repórter da TV Globo, do G1, Bruno Tavares, Fernando Andrade, da CBN, a Cíntia Caiaba, do G1. Você é nosso ouvinte, nosso leitor pelo G1, também pode participar, sua pergunta é muito bem-vinda aqui. Mande sua questão pelas redes sociais, você pode mandar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, sempre com a hashtag CBNG1, que a gente consegue pescar isso pelas redes sociais. Ou então até mesmo para o meu e-mail aqui, fabiola.cidral@cbn.com.br. A ordem das entrevistas foi definida por um sorteio e o candidato a ser entrevistado hoje é o governador de São Paulo, candidato à reeleição, Márcio França, do PSB. Ele nasceu em São Vicente, litoral paulista, tem 55 anos, é formado em Direito, já atuou como oficial de Justiça, é filiado ao PSB desde 1988 e foi por esse partido que foi vereador e prefeito de São Vicente por 2 vezes, deputado federal também por 2 vezes. Em 2010 foi para o governo Alckmin, onde atuou como secretário de Turismo e secretário de Desenvolvimento Econômico. Foi vice de Alckmin em 2015 e este ano assumiu a cadeira de governador justamente quando o Alckmin saiu para disputar a presidência da República. Sua vice na chapa é a coronel Eliane Nicolucci. E nas últimas pesquisas de intenção de voto, tem 8% das intenções, está em 3º lugar. Olá, bom dia, candidato. Bem-vindo aqui à nossa sabatina. Bom dia, é um prazer falar com vocês, com todos os ouvintes. Bom, a gente tem muito aqui, recebe muitas mensagens dos nossos ouvintes e nesses últimos tempos a crise política vivida no país traz essa discussão dos brasileiros. Até há pouco estava conversando com o professor Mário Sérgio Cortella o quanto os jovens têm procurado política e têm se interessado por política. E tem o comportamento dos políticos também sendo analisado. A reeleição, o uso da máquina do governo são permitidas, né, mas acabam favorecendo quem está no poder, quem está nessa disputa. É legal, mas a questão que fica é moral. E a pergunta que eu faço ao senhor, candidato, o senhor acha correto, por exemplo, receber o salário de governador, estar na cadeira de governador e fazendo propaganda política, fazendo campanha eleitoral? Olha, você tem uma regra do jogo no Brasil, né? Essa é a regra. Eu sou governador eleito, né? Eu fui eleito junto com como vice-governador. Quando apertaram a tecla lá, digitaram o número na época do Alckmin e tinha meu rosto lá, as pessoas sabiam que eu era o vice, né? Deveriam saber. Na medida que ele sai, eu fiquei. E as regras do jogo são essas: você pode ser candidato no exercício do cargo de governador. Eu tenho para mim que o ideal é que não tivesse reeleição, né? Do ponto de vista assim, ideológico, as reeleições elas produzem fenômenos geralmente ruins, né? Porque você tem pessoas que acabam fazendo do processo eleitoral, depois de 4 anos, difícil você se animar de novo a ser outra coisa que você já foi. Eu fui prefeito, fui reeleito com 93% dos votos, um recorde que até hoje nenhuma cidade do Brasil foi batida, não é? Mas eu tenho certeza que a reeleição, ela não é igual à eleição. Você está muito mais animado na eleição do que na reeleição. Agora, nesse caso, há um fenômeno, né? Porque eu não fiquei os 4 anos de governo como governador. Eu fiquei só esses 5 meses, eu sou governador mas só há 5 meses. Mas eu estou falando justamente nesse período, como o senhor falou, e eu falei também, ele é legal, está na legislação, o senhor está dentro da lei. Só que o que eu pergunto é se é moral, por exemplo. O senhor está, neste momento aqui, concedendo entrevista como candidato. O senhor é o governador do estado de São Paulo. O senhor teve agenda de manhã, tem agenda mais tarde. O senhor intercala a sua agenda para isso. Muitas agendas duplas mesmo, como o Museu da Língua Portuguesa. E o senhor teria a possibilidade de se negar, como já teve alguns candidatos pelo Brasil que tentaram a reeleição, mas se afastaram, de maneira que não vou utilizar o dinheiro público dessa maneira. No meu caso, era impossível, porque não tem o vice do vice. O vice do vice seria o presidente da Assembleia Legislativa, que também é candidato. Assumir. Aí ele também não pode assumir, porque senão ele não pode ser candidato. Aí o vice do presidente é um candidato. Então as regras estão erradas? Pode ser, se você avaliar dessa maneira. Não, eu estou perguntando para o senhor. As regras, na minha opinião, a reeleição não deveria formatar desse jeito. Mas hoje é assim que funciona. Quem está no exercício do cargo pode ser candidato à reeleição, né? O governador Geraldo Alckmin deixou o governo em abril e as regras mais rígidas para propagandas, eventos públicos
e recursos começaram a valer em julho, certo? Nos 3 meses, com a legislação mais permissiva, o senhor trocou inúmeros cargos, boa parte deles de alto escalão, dando lugar a partidos que formariam a sua coligação. Anunciou a construção de uma ponte entre Santos e Guarujá, que é o seu curral eleitoral, fez reuniões com prefeitos do estado, liberando recursos de toda a ordem, de asfaltamento a incentivo ao artesanato. Como explicar, candidato, ao eleitor que essas ações foram de interesse do estado e não da campanha eleitoral? Primeiro, deixa eu fazer uma correção, né? Porque eu percebo essa tentativa, né, de fazer assim, expressões que, na minha visão, são inapropriadas, né? Por exemplo? Curral eleitoral. Eu não tenho curral eleitoral, né? Eu fui eleito. As pessoas da minha região, da Baixada Santista, não são gado para serem em forma de curral, né? Quer dizer, ali existem eleitores, os que gostam de mim votam, os que não gostam não votam, né? Faz parte do processo. Acabaram de ter pesquisa lá na Baixada Santista agora recentemente. Eu tive mais de 70% dos votos válidos, né? Na minha cidade, mais de 70% dos votos válidos. Eu fui prefeito há mais de 15 anos e cumpri o meu mandato até o final, né? Então, assim, a maneira que é feita a pergunta... A base eleitoral. A base eleitoral. Aí está melhor, né? Então, assim, a minha base eleitoral, a ponte de Santos Guarujá é um negócio histórico, já foram feitos vários anúncios diferentes e tal. O que dessa vez nós fizemos foi anunciar que o Tribunal de Contas do Estado autorizou que as empresas que são concessionárias públicas, tipo Ecovias e as outras, pudessem fazer obras complementares às suas obras com autorização do Estado em troca de mais tempo de contrato, que tinha sido suspenso durante o período. E aí eu autorizei que a empresa que tem a concessão pudesse fazer o início do planejamento dessa obra, porque é uma obra super importante para a região. Acho que ninguém duvida que é importante a ponte Santos-Guarujá, não é? Então, assim, eu sei que para vocês todos parece uma coisa assim, eu tenho que encontrar um jeito de fazer a coisa meio negativada. Eu quero lembrar que ninguém que está no cargo público foi nomeado para o cargo público. A minha vida inteira eu fui eleito, cada um dos processos. O povo tem todo o direito de escolher aquele que quer. Errados são aqueles que, como vocês fizeram aqui, convidaram e ele não vem para se expor, né? Esses são os errados. Aliás, eu vou lançar a hashtag Vem Dória, né? Vem, porque de verdade, assim, fica muito cômodo para as pessoas não virem. E aí fica assim, quem vem vai tomar um massacre, aquele estilo do Bonner, você sabe? Que a pessoa fala de um jeito que parece que é adversário. Eu não sou adversário de ninguém, não. Quer dizer, eu estou no exercício pleno das funções que eu exerci, estou há mais de 30 anos na vida pública, né? E com muita honra eu cumpro a minha missão. Então, quando você fala, por exemplo, assim, olha, você trocou as pessoas, claro, eu troquei as pessoas porque, nesse instante, eu sou o governador, as pessoas que estavam lá não eram da minha confiança, foram trocadas pelas da minha confiança. Seria mais ou menos natural, né? Ainda sobre essa questão das trocas, né? Assim que o senhor assumiu, o senhor substituiu, então, o secretário de Transportes do governador Geraldo Alckmin, Laurence Casagrande, pelo Mário Mondolfo, que é o atual secretário de Transportes e Logísticas do Estado. Na época, os jornais noticiaram que o Mário Mondolfo tinha sido indicado pelo Mário Rodrigues Júnior, ex-diretor da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que apareceu nas delações da Odebrecht tendo pedido R$1.200.000 a título de campanha eleitoral. O aval para a indicação do Mondolfo, também segundo o noticiário da época, o senhor deve ter acompanhado, veio do Valdemar Costa Neto, condenado no Mensalão. Aceitar esse tipo de indicação não constrange o senhor de alguma forma, num momento, especialmente num momento como esse, em que a população rechaça qualquer indicação que tenha suspeita, ou no caso do Valdemar Costa Neto, uma condenação por causa de corrupção? Eu entendo isso. O que me constrange mesmo é como é que vocês transformam uma informação que alguém publica como verdade. Não, estou perguntando. Eu estou dizendo não. Não, eu não conheço esse Mário que você falou aí. Não tenho nenhuma relação com ele, nem sei quem é. Eu conheço o Mário Mondolfo. O senhor? Ele é um excelente profissional, ele trabalhou na DESP, no DR, é uma pessoa extremamente idônea e está lá cumprindo a sua missão. E não foi indicação do PR? De jeito nenhum. Foi minha indicação. Todos os cargos que estão lá são da minha indicação, são da minha referência. E por com especialidade técnica? Ele é um altíssimo engenheiro, a vida inteira foi DR, da área de transportes, enfim, está fazendo um excelente trabalho em São Paulo. Então, eu digo assim, as pessoas pressupõem, publicam, depois você fica tendo que explicar que não é verdade aquilo que as pessoas pressupõem. Você não acha que o correto para um bom jornalismo é checar as informações? Sim, eu acho, né? Isso foi corrente na época. Mas assim, pode ser corrente. E o senhor não negou na época. Eu neguei veementemente. Eu acho assim que as pessoas têm pressupostos na imprensa
que é um pouco comum, de que, assim, eu tenho que dar uma sensação de avacalhar com a pessoa. Isso não é correto. Ninguém que foi... Não, eu estou dando a minha opinião. Estou dando a minha opinião. A minha opinião. A minha opinião. Não é avacalhar, não, mas não estou dizendo você, estou dizendo o texto desse... Você está lendo esse texto de algum lugar. O texto foi feito como se a pessoa tivesse falado comigo. Por que não me consultou para saber se era verdade? Todos os dias eu passo boa parte do tempo respondendo às pessoas que falam assim, olha, eu soube que... Por que não me pergunta? Né? Eu não tenho nada para esconder, por isso que eu estou aqui. E eu estou dizendo não é indicação de ninguém, a não ser minha própria. Cíntia Caiaba. Vamos falar um pouco sobre uma das principais propostas do senhor, que é a separação das polícias, né? Sim. O senhor ainda insiste na tese de que a Polícia Civil ficaria melhor abarcada na Secretaria da Justiça, e sendo que os orçamentos já estão divididos, qual seria a vantagem dessa separação? Ainda não ficou claro isso para mim. Inclusive o pessoal do Fórum, deixa eu só complementar, o pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os especialistas que eu conversei ontem à noite, até eles falaram que gostariam de ouvir essa questão porque eles consideram que é uma mudança inadequada para o Estado. Isso também eu adoro essas expressões, os especialistas em segurança. Quando é que a pessoa se forma em especialista em segurança? Na minha visão, especialista em segurança é policial militar, policial civil, quem e passou a vida inteira. O Fórum tem todos eles, né? Ótimo. O Fórum tem advogados, policiais e sociólogos. A defesa do Fórum aí, gente. Sim, não é. Olha bem, deixa eu falar. Eu respeito a opinião do Fórum, enfim, mas eu tenho a minha. E, de verdade, assim, se as pessoas votarem em mim, já sabem qual é a minha proposta. Eu acho que a Polícia Militar e a Polícia Civil são polícias diferentes, têm vocações diferentes. A Polícia Militar é ostensiva, as pessoas andam fardadas, eles têm um tipo de vocação hierárquica que a Polícia Civil não tem. A Polícia Civil é judiciária. E eu vim dessa área. Eu passei pelo Poder Judiciário, pelo Executivo e pelo Legislativo. Eu tenho mais de 30 anos de vida pública, em várias áreas diferentes. Eu garanto que o fato de eles estarem separados uma da outra não vai mudar em nada do ponto de vista a integração das polícias, enfim, pode continuar integrado. Agora, os orçamentos têm que estar separados em pastas diferentes, porque na minha visão, e eu faço uma pergunta de trás para frente, do jeito que tá bom? Não, eu acho que não. Se não tá bom, por que não tentar um outro jeito? O meu jeito é o seguinte... Mas a mera troca de pasta vai melhorar? Eu acho que a Polícia Civil... Eu vou fazer uma comparação. Você que está me ouvindo. A Polícia Federal, você acha que ela tem mais prestígio? Você acha que ela tem mais respeito do que a Polícia Civil ou menos? Seja sincero. A Polícia Federal, evidente. A Polícia Federal estava no Ministério da Justiça. E o que impediu isso? Ou seja, isso para a população não é relevante. É relevante do ponto de vista administrativo. A Polícia Militar é desse tamanho, ela tem 80 mil homens, a Polícia Civil tem menos de 30 mil homens, e é claro que elas têm peso diferente na hora da decisão. Aí você vai nas delegacias, como nós estamos aqui em São Paulo, com 60 e poucas delegacias fechadas à noite. Por que fechadas? Porque na época foi tentar economizar algum lado, economizou-se desse. Eu fui lá agora e determinei que abrissem. Não deu certo, né? O que não deu certo? Essa economia não foi boa para a população. Não, é difícil você... Eu não quero fazer má avaliação e fazer como outros tantos fizeram, de falar mal de quem passou. Pelo contrário, eu faço a defesa enfática do governo na hora que o que passou. Mas eu Até porque entendo... o senhor está lá há 8 anos, claro, né? Claro, não, estou lá, não, eu estou na vida pública há 30 anos. Não, mas no não, governo não tenho nenhuma vergonha de estar, né? não. Eu não tenho nenhuma, não fiquei os 8 anos porque um período eu saí. Mas o governo Alckmin foi um governo honrado. Mas como a solução de um crime seria melhor elucidada se houvesse essa separação? Qual seria a vantagem? Eu não consigo ver. Tem um crime, volto a perícia, a falar. Não, depois de um assassinato? Volto a falar. Você sabe qual é o grau de resolução que nós temos dos crimes de São Paulo? É baixo. É baixo. A Polícia Civil, inegavelmente, ela se sente com menor apoio do que a Polícia Militar. A Polícia Militar tem muito mais uma sensação de apoio, de respaldo popular, de apoio financeiro. Mas, candidato, só desculpe interrompê-lo, mas a Polícia Civil tem essa sensação muito por conta do quadro que ela tem hoje. Faltam 700 delegados, 3 mil investigadores, enfim, todas as carreiras são deficitárias. Ótimo. Não foi isso que enfraqueceu a Polícia Civil? O senhor está dizendo que o que enfraqueceu a Polícia Civil é o fato dela ter uma discrepância de efetivo em relação à Polícia Militar? Não, o que enfraqueceu a polícia não é a falta de pessoal? Não, é também o a falta de pessoal. A falta de rádio que perdura até hoje. É também. E eu não estou me negando a aceitar os equívocos que eventualmente teve, mas aqui dá a impressão que nós estamos vivendo num estado fora do país. Nós vivemos no Brasil. O Brasil foi destruído por um governo que misturou PT com MDB. A junção absoluta do que tinha de ruim de um lado com o que tinha ruim do outro. Eles fizeram essa destruição.
O Brasil inteiro deu uma mergulhada econômica e, evidentemente, que todos os lugares do Brasil fizeram muitos cortes. E nós fizemos cortes aqui. Nós estamos 3 anos sem atualizar o salário das pessoas. É claro que está errado. Você acha que a pessoa não tem consciência que está errado? Eu ainda queria claro. saber muito como o crime seria melhor elucidado por que a gente aqui ficou diferente? Por exemplo, quantos estados vocês conhecem que não pagaram sequer 13º? Então, quantos estados o senhor conhece que dividiu dessa forma que o senhor está propondo as polícias? Não tem nenhum. Eu sei, mas quantos estados do Brasil, aliás, um estado já dividiu, mas quantos estados que você conhece que a segurança pública é ótima no Brasil? Não tem. Então deixa eu tentar. O senhor não está atendendo uma manifestação dos delegados de Polícia Civil que querem ficar no chapéu? Zero delegado. Quando eu propus isso no começo, todos os delegados eram contra. Todos eram contra. Não é melhor para eles ficarem no chapéu do judiciário, que tem melhores reajustes? Depois eu fui convencendo cada um deles e falei, escute, o modelo que está hoje está bom? Vocês não acham que vocês podiam ser da carreira judiciária, que vocês têm tudo a ver com uma carreira judiciária, vocês são polícia judiciária? E aí eu convenci, não estou dizendo todos, mas convenci a maior parte que sim. Aliás, falando sobre segurança, tem 2 pontos aqui que de questão até enviadas pelo Fórum, que eu gostaria de tratar com o senhor. Primeiro, o número de suicídios dos policiais em São Paulo chama atenção, é preocupante. Hoje morrem em São Paulo mais policiais vítimas de suicídio do que em serviço, nas 2 categorias. Em 2017, foram 16 policiais militares e 10 policiais civis que cometeram suicídio. Em serviço, segundo o relatório da ouvidoria, foram 12 PMs e 14 policiais civis. O governo não falha em cuidar desses policiais? Como é que o senhor analisa isso, esse número altíssimo de suicídios entre os policiais? Claro que é muito triste, mas você sabe que suicídio é uma das coisas que hoje em dia é a maior causa de morte em muitos lugares. Antigamente tinha fome, tinha doenças, enfim, hoje o suicídio é um dos maiores índices no mundo todo, para todo mundo, né? Quer dizer, então é claro que é ruim. A sociedade vive, de fato, essa coisa como nós estamos aqui, mais ou menos, assim, uma sensação de beligerância, né, que todo mundo tem que ter a obrigação de ser beligerante. A mim, eu acho que a Polícia Militar tem um grande apoio, ela é uma instituição extremamente organizada, eles têm apoio de várias áreas diferentes, montaram uma estrutura que merece. Eu tenho feito todos os gestos de procurar honrar essas pessoas. Em vários momentos eu fui fazer homenagem para eles, ou fui a velórios de pessoas que morreram em serviço. Eu sei que isso não resolve para a mãe que perdeu o filho. Mas a minha presença lá é para dizer o seguinte, olha, o Estado reconhece o esforço que seu filho fez. Eu fiz ligações para delegado de polícia quando teve um caso resolvido aqui no ABC. O delegado me falou, o senhor sabe que eu estou há 30 e poucos anos na polícia, ninguém nunca me elogiou. Justamente até o senhor fala que pretende dar um tratamento diferenciado à Polícia Militar. Tem uma coronel como vice, deu flores para Cabo Kátia. E São Paulo é o estado com maior percentual de mortes cometidas por policiais, 19,5%. O senhor pensa em combater a letalidade policial? Claro, tanto penso que pela primeira vez na história nós caímos 10% na letalidade policial, né? Mas não é ainda estranho? Assim tem o maior percentual do Brasil, né? Não tem o maior percentual do Brasil, mas caiu 10%. Quer dizer, é o que eu falo, você pode olhar uma garrafa meio vazia ou meio cheia. Eu estou vendo a parte meio cheia. Mesmo prestigiando, fazendo os gestos que eu fiz de apoio aos policiais, agora caiu a letalidade. As pessoas diziam, o senhor está reforçando as pessoas a matarem. Quando eu fui homenagear aquela policial que reagiu na porta de uma escola, a Cabo Sastre, boa parte da imprensa, não vou dizer, mas alguma parte da imprensa, para não dizer boa parte, né? Teve uma que debateu comigo dizendo o seguinte, o senhor acha que é justo? O rapaz estava com um revólver, ela estava com uma pistola. Eu falei, o que você imagina que ela tem que fazer? Ela vai trocar? Olha, dá para você trocar a pistola pelo revólver? Ela fez a reação que qualquer um que tivesse a coragem dela teria feito. Agora, é minha opinião, eu respeito as outras, mas a minha é essa. E o senhor precisa condecorar, quer dizer, não condecorei. Esse gesto, sim, o senhor foi lá fazer era Dia das Mães. Como governador do estado, o senhor foi lá, homenageá-la. Flores, homenageá-la, enfim. Há uma mãe, servidora pública, que fora do serviço reagiu a um assalto na porta de uma escola. Ela podia ter muito bem virado de costas e sair andando. Não poderia. Por que não? Porque ela é policial. Sei, ela deveria ter agido. Quantas pessoas você sabe que têm as suas obrigações e que não fazem? Mas ela é Olha, policial. Tem candidato a governador que não quer vir no programa de vocês, imagine o resto. Imagina o exemplo que você dá ao Brasil. Ela não o que eu acho que houve um questionamento é que um evento morte, seja ele de um assaltante ou de alguém de bem, enfim, ele é um evento trágico e indesejado. É verdade. Ao senhor fazer esse gesto de homenageá-la, isso não contraria essa lógica de que, poxa vida,
foi um evento morte, não há aqui o que se comemorar ou o que se homenagear? Mas eu não homenageei a morte do rapaz, ao contrário, né? Eu lancei o programa, o primeiro grande programa do Brasil que você vai ver, assistir, você vai acompanhar aqui em São Paulo acontecendo, que é exatamente o oposto, que é dando oportunidade para jovem. Aí eu fiz na minha cidade, que era a mais violenta de São Paulo e que desapareceu entre o índice de violência por conta dos programas que eu fiz. Agora, independente disso, eu acho que a atitude dela foi corajosa e, como era Dia das Mães, eu resolvi entregar flores para ela. Candidato, o senhor falou logo quando assumiu o governo que quando um casal está brigando, não necessariamente precisaria ter um policial militar ou 2 policiais militares com uma viatura, revólver, enfim. A gente vai encontrar um formato para ajudar nessa solução. E os índices de violência contra a mulher são os que mais sobem, né, no Estado. Só no primeiro semestre os estupros chegaram a 15%. Essa fala do senhor não vai um pouco contra uma política de combate à violência contra a mulher? E qual é a sua política? Se a fala fosse verdadeira, iria. Mas, senhor... mais uma vez, ela também não é verdadeira, né? Quem fez a matéria no dia lá, a moça que fez a matéria, ela me perguntou, o senhor tem alguma ideia com relação à questão da falta de policial? Eu disse para ela, 70% das ocorrências atendidas pelo 190 são intercorrências feitas através de desinteligência. Desinteligência pode ser briga no bar, pode ser briga de vizinho, pode ser um menino que chega em casa com problema de falta de droga e tem, eventualmente, briga entre pessoas da mesma família. E ela transformou isso nesse negócio aí de briga de casais. Mas veja, não foi só ela é zero a admissão teve... com qualquer... Briga de casal, onde tem agressão de homem com mulher, é cadeia, polícia, tem que ter todo o rigor. Nós estamos implantando o botão do pânico para esse assunto, para que a mulher possa apertar o botão e ela disparar em qualquer viatura o chamamento imediato. Mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Veja bem, você não acha que uma dupla de policiais com fuzil, que agora todos os sargentos eu autorizei que eles andassem com fuzil dentro da viatura, que é desnecessário, se um menino chegar com problema de carência, de problema de droga em casa, e ele tem uma crise dentro de casa, é desnecessário você botar 2 policiais lá, eventualmente, para poder fazer a cena, porque aqueles profissionais eles têm que ser guardados para as horas mais duras da própria violência. Mas muitas mulheres estão morrendo na mão mas eu acho, claro, eu acho que é preciso da interferência de um policial militar, inclusive, mas eu também acho. fazer flagrantes. Se houver qualquer problema de mulher que tenha uma discussão com o marido, que tenha um histórico de discussão, que tenha agressividade, tem que chamar a polícia, tem que prender o cara. É isso, tolerância zero. O senhor falou esse botão, mas ele não está funcionando ainda, né? O botão, que o senhor está falando bastante tempo do botão, desse botão de pânico das mulheres. Quantas pessoas já têm esse botão? Ele já funciona para alguns casos, mas ele não funciona para 100%. Quantas porque pessoas têm esse botão? É um aplicativo que vai ser feito e disponibilizado para as pessoas que têm algum histórico desse tipo de convivência. Já, nós temos um 90, qualquer um pode chamar um 90. Mas estou dizendo que o botão é um aplicativo que nós estamos implantando. Já foi feito em várias cidades, em Campinas, por exemplo, tem. Agora, é preciso que você entenda assim, nós não podemos generalizar. Eu posso ter uma discussão na minha casa, mas isso não quer dizer que eu possa ser agressivo. São coisas diferentes, né? Agora, ao mesmo tempo, também não tem nenhuma lógica, eu volto a insistir, eu respeito o que vocês acharem, mas eu acho que se tiver uma discussão entre vizinhos, não precisa ir lá um policial com fuzil armado para resolver esse problema. Nós temos que encontrar outro profissional que faça essa tarefa. Candidato, hoje a linha Rubi da CPTM ficou paralisada por 1 hora, agora pela manhã foi um caos. Ontem a linha vermelha do metrô ficou paralisada 1h30 também pela manhã. E o senhor enviou para a Assembleia Legislativa um projeto para que o usuário da CPTM seja ressarcido em caso de falhas. Isso mesmo. A companhia terá de pagar até 5 bilhetes, dá R$20. Eu pergunto para o senhor, como é que funcionaria isso na prática? O senhor pode até falar que, bom, se regulamentar, se for aprovado, aí eu regulamento, mas o projeto é seu. Então, claro, o senhor tem ideia de como é que vai funcionar isso na prática, num dia de caos, num guichê de uma estação da CPTM. Como é que funcionaria isso na prática? Quando houver paralisação total do sistema, que são aqueles casos onde o trem está andando e ele para com as pessoas dentro, como é que é feito hoje? A pessoa sai do trem, chama-se ônibus, os ônibus demoram para chegar e a pessoa vai então procurar esperar o ônibus. O serviço público, ele tem que ser feito com a mesma qualidade que qualquer outro serviço. Ou seja, público ou privado, pode ser bom público e pode ser bom privado, mas não pode ser ruim. Se você comprar uma passagem e o trem não conseguir chegar com você até o final, evidentemente você tem que ter uma indenização. Como identificar Eu sou advogado, o passageiro? É claro, quando ele sair do trem ele vai receber, assim como é hoje. Você sabe como é que é feito hoje? Sim, quando a pessoa sai do trem, ela embarca num ônibus.
Olha, quando ela sair do trem, ela vai receber mas vai ter táxi e carro para todo mundo? Não, mas tudo bem. Eu espero que tenha. Não é tão difícil. Hoje você tem uma chamada... A questão é identificar o usuário que estava naquele trem, numa confusão, numa lotação que é uma estação da CPTM. Como é que vai identificar o usuário? Vamos de novo. Quando o trem para hoje, já tem esse serviço de emergência. Só que eles chamam ônibus. O ônibus demora para chegar. Até fazer o serviço, etc., demora. A pessoa perde tempo. O que eu estou dizendo é o óbvio. Se o serviço público ou privado, se você contrata e ele é mal feito, a pessoa tem direito à indenização. Eu não sei por que esse espanto. Aliás, se qualquer uma pessoa, se você pegar um táxi e o cara te largar no meio do caminho... Não, a indenização eu entendo, Isso, candidato. O que eu não entendo é que imediatamente, a gente que já cobriu greves, já cobriu paralisação, aqui todo mundo já foi repórter de rua também, Sim. É uma multidão de gente saindo pelo metrô, pelo trem. É humanamente impossível você ter táxi aplicativo para todos esses carros. O que a gente não consegue entender... A pessoa vai receber. Porque é muito gostoso ouvir isso, né? Você tá com o trem parado, você vai pegar um táxi. Você vender essa ideia ao nosso... Eu não estou vendendo a ideia. Vocês não são pessoas... Você tem noção do que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Estado não pode fugir das suas responsabilidades. Perfeito. Se o Estado vender um serviço, e se o serviço não foi feito adequadamente, o Estado tem que indenizar. É isso. Ou seja, eu vou facilitar a vida de quem vai fazer a cobrança do Estado. É correto isso, na minha visão é correto. Se você compra um serviço e o Estado não fornece o serviço correto, ele tem que indenizar. O formato de indenizar é com 5 bilhetes. A pessoa pode pegar o táxi, ela não vai poder dar os 5 bilhetes para pegar o táxi, porque pode ser que o táxi não aceite. Ela vai poder ligar para o aplicativo, chamar alguém, enfim. Agora, o que eu quis dizer é o seguinte, eu reconheço que nós erramos. A CPTM tem que reconhecer que ela erra. Ela não pode falar assim, olha, errei e pronto, vai ficar assim mesmo. O que o senhor vai fazer para resolver essa quantidade de falhas? Então, olha só. Aí a segunda pergunta. Que até tem uma questão do Eduardo Lisboa, nosso ouvinte que enfrentou hoje essa dificuldade, ele quer saber o que o senhor vai fazer para reduzir essas falhas, e aí ela também quer saber seus planos para dar sequência às obras que estão paradas de estações de metrô, linha trem, ouro, linha laranja verde, e também quer saber a sua política de construir com dinheiro público o metrô e depois dar para a iniciativa privada ganhar dinheiro, diz aqui o nosso ouvinte Eduardo Lisboa. Vamos separar aí que são várias juntas, né? Primeiro, CPTM. A CPTM ela é muito maior em estrutura, evidentemente, pelo tamanho do que o metrô. E tem uma diferença básica. O metrô é fechado e a CPTM é aberta. A maioria dos trajetos é aberta. E é evidente que o vandalismo que acontece nessas linhas, quando as pessoas pulam à noite, vão lá com problema de droga e fazem vandalismo nas linhas, tiram fios, enfim, isso tem acontecido com muita constância. Então, eu dei a ideia para que a CPTM, daqui para frente, ela envelopasse, que ela cercasse toda a sua linha. Toda a sua linha de ponta a ponta vai ser fechada, porque evita que as pessoas tenham a facilidade que elas têm hoje de pular para dentro. Qual material que seria isso? Pode ser qualquer tipo de tela que feche, que envelope todo o circuito. Eu tenho absoluta certeza que isso vai diminuir a quantidade dessas falhas. Porque se eles alegam, olha, Márcio, a culpa não é nossa, as pessoas pularam. Sim, mas você tem que ter mais vigilância. O que não pode ter... vai demorar bastante para fazer tudo isso, hein, governador? Não entendi. A companhia vai demorar para fazer isso. Quilômetros e quilômetros de trilhos. Veja bem, é tão simples, você envelopa qualquer coisa com grade, com telas, porque para a pessoa cortar uma tela e pular, você concorda que é diferente da pessoa pular sem nada. Por que já não está fazendo isso agora, já que o senhor está no comando do Estado? Mas não pode fazer assim. Eu não posso, nesse período que eu estou eleitoral, eu não posso inventar coisas novas. Eu não posso trazer uma coisa sem estar no orçamento. Entendeu? Agora, eu farei. Eu acho que é possível. É tão complicado assim cercar todas as linhas, eu tenho certeza que diminuirá essa quantidade de vandalismo. E o metrô? E aí, enquanto isso, para que eles não pensem que mas a CPTM pode... Então ela vai ficar assim por muito tempo. Olha, o custo de se fazer o quilômetro de envelopamento é insignificante para o tamanho da CPTM. Nós temos que fazer, é obrigação nossa. E no caso do metrô, que aí não tem esse mesmo tipo de grau de problema, mas também tem, porque, por exemplo, ontem falhou, foi uma linha do metrô. Né? No caso do metrô, o São Paulo transporta hoje mais de 80% dos passageiros de trem do país. O país inteiro, vocês gostam da comparação, do país inteiro São Paulo transporta mais de 80% dos passageiros ferroviários. Entretanto, é claro que metrô é a grande solução para todo mundo. Agora, é preciso ter uma lógica. Uma linha de metrô inteira, ela custa 8, 9, 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. São Paulo, orçamentariamente, no final de um ano, tem 7, 8 bi para investimento. Significa dizer o seguinte,
Se nós pudéssemos não abrir mais nenhum hospital, nenhuma escola, nenhuma escola técnica, enfim, nada, nós teríamos que gastar todo o recurso que ainda faltaria para montar uma linha por ano. E, evidentemente, que não dá para fazer isso. Vocês talvez não saibam, mas vocês não acham um absurdo que o governo federal nunca tenha colocado um único centavo para fazer metrô ou CPTM em São Paulo? O governo federal? E aí é uma questão não de é acordo. obrigação? E aí é uma questão de acordos. Até falando em acordos, né? Candidato, o senhor mas só, desculpe, Fabiola, mas isso já foi levado adiante em relação à prefeitura. A prefeitura fez um aporte, segundo anunciado à época pelo então prefeito Gilberto Kassab, para ajudar na construção do metrô. Foi a única vez, deu 100 milhões. Em que isso acelerou a construção da prefeitura realmente ela não tem condição. A prefeitura não consegue nem acabar com a Cracolândia. A prefeitura não consegue sequer tirar as pessoas desses prédios do jeito que elas estão hoje, com as pessoas ocupando prédio para morar. Mas o Estado também, candidato, quando o senhor fala disso da a pergunta era a prefeitura. Eu estou falando da prefeitura. O Estado tem as suas funções. O Estado está construindo esse ano 120 mil casas. É bastante casa. É um recorde de casa de todo o histórico de São Paulo, né? Falando um pouquinho sobre alianças e sobre política, né? O seu partido tem aliança com o PT em alguns estados nessas eleições, né? Amazonas, Amapá, Paraíba. Aqui o senhor é aliado de Geraldo Alckmin, não oficialmente, mas o apoia, claro, né? Já declarou isso. O PSB joga qual jogo? PT, PSDB? Qual é a linha definida? Ou vai aonde tem mais interesse, onde é possível? Você sabe que quando eu era no início da minha carreira, porque eu só fui filiado ao PSB, né? Nunca tive outro partido. Então as pessoas que eram do PT diziam que eu era tucano. E os tucanos diziam que eu era petista. Eu não sou nem tucano e nem petista, eu sou do PSB. Não se diz nem de direita, nem de esquerda. Não, claro, minha posição o meu partido tem um conteúdo ideológico, todo mundo conhece. Agora, o que eu estou dizendo para você é o seguinte... O senhor é de esquerda, então? Não, eu não sou de esquerda. Centro-esquerda? A minha posição, claro, a posição do partido. Eu estou há 30 anos nesse partido. Né? Não, parece um partido que tem uma visão... Parece que a palavra esquerda... É porque eu acho uma expressão ultrapassada. Por exemplo, Portugal hoje é governado por que partido? Você sabe? É o Partido Socialista, né? Parece agora... que é de esquerda lá? Não, e essa que é a questão. E o que eu te pergunto, o que é um partido socialista aqui hoje, né? Porque, por exemplo, deixa eu só concluir. Eu até pesquisando sobre o PSB, vendo a história dele, quando você abre a página, as cores, né? Vermelho e amarelo, o PSB sempre usou muito isso. O senhor tirou as cores vermelho e amarelo, o senhor usa o laranja. A mistura dos dois, e o senhor usa laranja, usa a palavra novo bastante na sua... Até teve uma discussão aí em relação ao que o senhor ganhou, inclusive, né? Com a autorização de usar a palavra novo, usar o laranja, mas para o eleitor fica um pouco confuso. O que é o PSB? O que é ser socialista hoje no Brasil? Ser socialista no Brasil e no mundo é ter um pensamento que entende que as pessoas têm que ter oportunidades iguais. Eu defendi a minha vida inteira que as pessoas têm oportunidades iguais. Eu sou filho de um médico. Eu tive boas oportunidades na minha vida. Eu tinha uma condição social que me permitia ter o que comer, o que estudar, algumas garantias. Mas os meus amigos não tinham isso. E eu não achava isso correto. E continuo não achando. Eu acho que enquanto nós não tivermos oportunidades iguais para as pessoas em todos os lugares, a gente vai brigar. É a minha filosofia de vida. O senhor chegou a mencionar a Cracolândia numa fala anterior, e no Roda Viva o senhor chegou a falar também que o que aconteceu lá, a operação que foi feita, não foi consistente e não foi verdadeira. O senhor condena a política do PSDB na região? Não, eu não sei se é do PSDB. A política que foi feita pelo Dória, não é que eu condeno, ela está autocondenável. Porque não houve nenhuma solução, a Cracolândia mudou de lado e aumentou. Mas né? aquela mega operação que foi feita, inclusive, no dia da virada cultural, foi feita em parceria com o governo do Estado. Não, com o governo do Estado de São Paulo, foi feito junto. Não, tudo bem, se foi dessa maneira que você está falando, porque eu não era o governador, mas eu não concordo com esse formato. Eu acho que o formato de uma pessoa que tem problema de droga... disse isso à época para o governador Geraldo Alckmin, que era o governador. Você está satisfeito com o teu salário na tua empresa? Você fala isso para o teu chefe todo dia? Não fala. Eu também não fico brigando com as pessoas que são... Eu era vice-governador, eu não era governador de Estado. Agora eu sou governador. Mas não é briga. Agora eu falo exatamente o que eu penso. O senhor não tinha voz no governo? Claro que eu tinha voz. Mas eu respeito o voto. Quem foi eleito governador foi o Geraldo Alckmin. Eu era vice-governador e era secretário de Estado dele. Tenho muito respeito por ele. Diversas políticas que ele fez, eu concordo na plenitude. Tem outras que eu não concordo, tem outras que eu concordo menos. Por isso que agora, no exercício do cargo, eu estou fazendo do meu jeito, do jeito que eu acho certo. E qual é o jeito certo para acabar com a Cracolândia? Eu acho que você tem que ter tratamento adequado. E acho que é possível, hein?
que o senhor fez nesses últimos tempos que o senhor está no governo há 5 meses para resolver a situação? Eu posso contar para você o que eu fiz quando eu fui prefeito. Que também tinha Cracolândia e não acabou a Cracolândia. Não sobrou a Cracolândia, não tinha pessoa de rua. Quando eu fui prefeito, tinham 6 creches. Quando eu saí, tinham 80 creches. Zerou a fila de creche da minha cidade. Quando eu fui prefeito, tinham 10% das crianças com necessidade especial. Mas agora o senhor é governador. Não, eu sei, mas você não tem que olhar o que eu fiz para poder saber se eu vou fazer. É um pouco do meu passado. Mas eu estou perguntando o que o senhor está fazendo agora, porque inclusive na última pesquisa Ibope, falando sobre a avaliação do seu governo, e revelou aqui que 35% consideram regular, 31% ruim ou péssimo, e 18% apenas que consideram o seu governo bom ou ótimo, 16% não sabem avaliar. Claro que o senhor está há pouco tempo no governo, só que o senhor pegou o governo Alckmin, e as pessoas têm até essa dificuldade de entender que mudou ou não o governador, e quando o senhor pegou o governo Alckmin, ele tinha uma aprovação de ótimo ou bom de 36%. Isso caiu para 18%, quer dizer, as pessoas não estão considerando a atual gestão boa. É a sua opinião. Não é a minha opinião, é da pesquisa Ibope. É a sua opinião. Não é a minha opinião, governador. Mas eu estou repetindo, é a sua opinião. Como é que você está perguntando Ibope? Se o Ibope fala que 30% da população me conhece, que 70% não sabe nem que eu existo, então, o senhor como é que a pessoa pode achar errada? Não está errada, é que a pergunta está errada. A informação está errada. As pessoas não sabem até hoje, muitas pessoas, e hoje você está me dando a chance aqui, aliás, a chance que vocês deram para outros, e eles não aproveitaram, porque não quiseram, têm medo, não é isso? Então, assim, essas pessoas, não, um nesse caso, mas tem outros que fugiram também dos debates, né? Eu vejo todo mundo uma certa poupando um pouco do MDB, enfim. Vamos pensar bem. No caso aqui de São Paulo, muita gente não sabe que eu sou governador. Vocês têm noção disso aí? Eu ando pelas ruas e eu percebo. Então é claro que as pessoas vão ver o meu jeito e vão falar, olha, aí quando eu tiver a plenitude das pessoas sabendo que eu sou governador, eu vou avaliar. Tem muito tempo de vida pública, governador. Não, candidato, foi por isso que eu fiz essa pergunta, porque a pesquisa mostrou que... A avaliação do governo. Isso, a avaliação do governo do Estado estava em 36% de ótimo ou bom, caiu para 18%. Não, ok, mas você está dizendo que é o governo de quem? Governo do Estado de São Paulo. Não, mas é claro que não. Como é que você pode... Se você não sabe que eu sou governador, como é que você vai poder avaliar o meu governo? Você avalia o governo como um todo. É evidente. Se as pessoas acham que as pessoas ainda acham pelas pessoas que o governador é outro, eles não podem avaliar uma coisa que eles não conhecem. Aliás, na medida que estão conhecendo, e você está reparando nisso, eu cresci o dobro de intenção de voto em 10 dias, porque as pessoas passaram a conhecer. Bom, vamos aqui falar sobre alguns projetos seus. Alistamento civil, que também é uma das suas bandeiras, né? Sim. Até hoje o jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem sobre isso. Para tocar esse projeto, o senhor deslocou 53 milhões de reais da habitação. Esse valor é correto? É isso mesmo? O senhor tirou dinheiro da habitação para colocar nesse projeto para funcionar aqui já no estado de São Paulo? Não, eu desloquei recursos do orçamento e é importante fazer. Agora, esse projeto são rapazes de 18 anos que são dispensados de serviço militar e que recebem R$500 para justamente eles participarem de cursos técnicos, cidadania, em contrapartida eles fazem serviços de zeladoria, tudo. Não é uma medida um pouco machista, candidato? Não, porque tem mulheres também, são rapazes e moças, né? Mas as mulheres não têm o alistamento. É verdade, não tem um alistamento obrigatório. Isso, mas é voluntário. Elas têm. Então qualquer mulher também pode. Qualquer mulher de 18 anos pode. É que elas têm tarefas diferentes. Os homens fazem uma tarefa de orientadores municipais nas ruas. As mulheres vão fazer serviços em santas casas, em hospitais, em escolas. Se elas quiserem, vão para as ruas também. É que a maioria prefere fazer serviço interno. Mas há trabalho definido para homem, para mulher? É diferente o perfil? Não é. É simplesmente vocação. Cada uma quer fazer. Quando foi divulgado é isso, que há essa diferença, né? Não há diferença. Hoje, por exemplo, no nosso caso lá, eu fui sábado agora, num evento que tinham lá 1.500 desses rapazes e moças. Tinha 20%, 30% de mulheres, tinha 70% de homens, porque houve mais interesse dos homens. São pessoas vulneráveis, veja bem para você entender. Não é para todo mundo, é para as pessoas com 18 anos que têm vulnerabilidade. Evidentemente que a vulnerabilidade, ou seja, a propensão a dar um problema ligado à questão de violência, enfim, é muito mais forte nos homens. Mas o senhor aliou a ser dispensado do serviço militar obrigatório. Então não tem essa... Não, eu não aliei. É que a Constituição da República, quando trata desse artigo, nas disposições transitórias, ele fala em alistamento civil voluntário. Baseado nesse artigo é que eu fiz o programa. Lembrando, na minha cidade, que era uma das mais violentas de São Paulo, depois do programa implementado, o índice de homicídio despencou. Morriam de 15 a 20 rapazes de 18 anos todos os anos em conflito com a polícia.
vários anos não morreu nenhum. Mas subiu o número de furtos e roubos, bem, né? subiu. E o programa foi É a questionado história do lá em copo São vazio. Vicente também. A pessoa foi, o jornal foi procurar um jeito de falar, mas tem um defeito. Mas, Tudo bem, candidato, tudo tem defeito. Mas a qualidade foi a seguinte, o índice de violência despencou, minha cidade era uma das mais violentas do estado, não ficou nem entre as 100 primeiras, e eu acho um programa, e eu sempre falo, por que não tentar? Mas Sabe o quanto programa custa foi um questionado rapaz? lá em São Sabe Vicente quanto- pelo Tribunal de Contas também, né? Um conselheiro No chegou meu- a falar no meu- que havia até apadrinhamento de entidades, barganhas, Mas um apontamento do Tribunal de Contas, mas houve esse questionamento. Veja como Não pode tudo, acontecer tudo de é novo. feito hoje em dia pelo Ctrl-V, Ctrl-C. Esse é do governo, outro governo, não é do meu. No meu governo não foi feito nenhum questionamento, ao contrário. O meu São governo, Vicente. que foi de 8 anos, é o governo que... Esse programa foi um sucesso nacional. Todas as pessoas no Brasil inteiro comemoraram como é que uma cidade tão violenta despencou em violência quando você simplesmente faz o óbvio. Os homicídios, Dá uma chance para o jovem. Nessa época, Olha, os homicídios a no gente- estado também caíram, Sim, mas- né? Veio de um fluxo bem. do estado de São Paulo como um todo. Várias cidades do estado também tiveram uma queda expressiva. Outras subiram, como até ali mesmo na região, Cubatão, Isso. etc. Agora, Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem quanto custa um rapaz hoje na Fundação Casa, por mês, para todos nós paulistas? R$ 11.550 por mês. É o que ele custa. Você não acha muito mais lógico a gente dar uma chance para a pessoa com 18 anos lá atrás, 17, para que ele tenha uma oportunidade e evite de chegar ele naquela ponta? 8 mil rapazes que nós temos hoje lá custa R$ 1 bilhão por ano na Fundação Casa. Não tem muito mais lógica gastar 1 bilhão para evitar que esses meninos cheguem nesse ponto? É o que eu vou fazer. Candidato, por falar ainda em violência, queria saber o que o senhor vai fazer diante dessa denúncia recente do Ministério Público do Estado de São Paulo, que mostra que uma facção criminosa comanda o crime, não só mais no Estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro e em outros países. O governo do Estado de São Paulo, nesse período todo, e aí o senhor pode responder pelo período em que o senhor está no governo, não conseguiu fazer nada para diminuir ou para aplacar a força dessa facção? No meu período de governo, como vocês estão falando, embora não seja diretamente claro, porque é efeito da sequência, no meu período de governo, os índices de violência no estado de São Paulo atingiram os menores de toda a história. O homicídio foi para 7 ponto alguma coisa, Miami hoje é 12. e agora É, que é agora- 10,9. E a facção criminosa Agora, exportou, a taxa é 10. Calma, A taxa de homicídio para é outros 10. estados. Deixa eu completar aqui, né? Então, eu quero dizer o seguinte, nós não estamos entrando parando num andar errado. Nós entramos, todos nós no Brasil, no prédio errado. E aí qualquer andar que você apertar do elevador, você vai descer num andar errado. Se a gente não criar uma oportunidade, recuperar a esperança das pessoas jovens, se as pessoas não tiverem um pingo de poder ter uma esperança, de ter um emprego, de ter uma oportunidade, é evidente que nós vamos estar fornecendo o que você falou aqui agora. Nós estamos retroalimentando essa história de partido, de PCC, enfim. Eu vou estrangular o PCC. Como? Claro, tirando a mão de obra que eles têm. Mas em 5 meses Claro. não dava para ter transferido Ah, o não Marcola, dá, por exemplo, não para dá. o presidente Como federal? Qual é a mão de obra Todos os que eles presídios, têm? todos os presídios em São Paulo, sabe quantos tem presídio em São Paulo? Sabe quantos presidiários nós temos? 230 mil. Sabe quantos eram há 20 anos atrás? 40 mil. Em 20 anos, nós multiplicamos por 6 o número de presidiários. Se for assim nessa proporção, daqui a mais 20 anos nós vamos ter 1,5 milhão de presidiários. Todos nós aqui vamos ficar trabalhando para pagar presidiário. Isso não tem nenhuma lógica. Vocês têm a responsabilidade, vocês jornalistas, vocês têm a responsabilidade de ajudar a encontrar outras alternativas. Eu estou dando uma. Chama os outros aqui e vê quem é que tem alternativa. Candidato, Qual é a mas alternativa que tô eles têm? perguntando em relação ao que acontece hoje. A facção criminosa, vou repetir, a facção criminosa controla os presídios do estado de São Paulo. Não, isso é você que está falando. Não sou eu que estou falando. Não, Quem fala é o tudo Ministério bem. Público. Não, aqui, sinceramente, Sinceramente. não é verdade. Não é verdade? Não, é claro que não é A verdade. denúncia Último da relatório, Operação né? Oeste Você não está é ofendendo mais de 30 mil profissionais que trabalham nos presídios. Não. Está ofendendo. Não Se tô... você falar, olha o seguinte, Os eles estão profissionais- todos reféns Não, desculpa, do PCC. candidato. Não tem- Os profissionais eles seguem uma política de segurança pública implementada pelo governo do Estado. Eles não Você agem... diz que o governo do Estado é eles controlado não pelo agem- PCC. Eles isso. não agem não da Não, cabeça você está dizendo deles. isso. Não, o senhor está dizendo. Não, eu. você está perguntando. Eu estou perguntando para o senhor. Não, eu o que o estou dizendo, senhor não é vai fazer. verdade. Você não está falando a verdade. Não, eu estou perguntando para o senhor. Então eu estou dizendo, você está errado. Os presídios Eu e o não- Ministério é Público. isso. Não o são Ministério Público controlados. fez uma Cadê o denúncia. texto do Ministério Público falando isso? O Ministério Público cadê fez, o texto? fez uma denúncia Mostra o chamada texto, Operação mostra o Echelon. texto. Mostra o texto.
O senhor conhece Olha, o texto. eu nomeei o Procurador-Geral de Justiça. Eu tenho absoluta convicção do que o Governador, o senhor conhece o texto. Encontraram diversas cartas nos esgotos falando de igual homicídio. Vocês leram essas matérias aqui no jornal. 90% eram falsas. A gente leu uma denúncia do MP mostrando essa... 90% eram falsas. Desculpe, candidato. Quem deu o start para essa investigação Mas eu sou a favor. Foi a Secretaria da Administração Penitenciária. O senhor está dizendo, então, que a Secretaria passou ao Ministério Público uma informação errada. Porque mas a Secretaria deu start dizendo, olha, estamos sob o domínio do PCC nos presídios. Não, disse que a facção criminosa mandava ordem para outros estados eu respeito e países. O que você está falando, mas, sinceramente, essa sensação que você, agora, nesse instante, está querendo dar, é uma sensação errada. Porque o que o ouvinte fica falando? Se o PCC está controlando tudo, nós estamos na mão dessas pessoas. Qual é a força do PCC hoje no Estado, na sua avaliação? Eu não conheço, não tenho ninguém da minha relação que seja do PCC. Agora, os que eu conheço estão presos. Todos que eu conheço estão presos. E segundo o Ministério Público, emitem ordens para o Brasil e para outros países. Quando você fala Ministério Público, são todos os promotores do Estado de São Paulo acham isso? Da região ali de Presidente Prudente. Que é o promotor responsável por investigar a facção criminosa. O promotor achou, ele entendeu que um presídio emitia ordem para uma, é isso? Não. Ele viu provas, tinham cartas que mostravam que tinha o pedido para matar pessoas em outros estados. 230 mil presos, todos os dias. Bom, candidato, eu estou entendendo que não dá para fazer nada. Claro que dá, eu estou acabando de falar que dá. Mas o que fazer? Eu vou estrangular estrangular o PCC. Certo. Eu vou estrangular o PCC. Como que o senhor vai estrangular? Eu vou tirar a mão de obra possível, que são os jovens. É esses meninos que hoje fazendo não alistamento civil, claro, é isso? Dando chance para eles poderem trabalhar, para eles serem dignos. Quantos casos eu peguei? Centenas de casos na minha vida pessoal. Dentro dos de meninos presídios que já não dá para fazer nada, Fundação Casa, que vão trabalhar com a gente e falaram, agora tem uma chance e mudou de vida. Quantos mudaram de vida? Agora, em relação à própria educação, né, que o senhor está falando de tirar esses jovens, o investimento em educação é algo que é o que faz a gente mudar a realidade desse estado, e a educação no estado de São Paulo, como disse aqui para mim, inclusive, o ex-secretário de Educação de São Paulo, Herman Volvard, ele disse em entrevista ao vivo que sentia vergonha da qualidade de educação do estado de São Paulo. Na sequência, ele foi até demitido. Eu queria saber se o senhor também tem vergonha da qualidade da educação do estado de São Paulo, já que a gente caiu até na nota do IDEB, foi para 3,8, e a gente tem dados assim que são bem preocupantes. 92% saem do ensino médio sem saber tudo sobre matemática, as contas básicas, inclusive, e 66% sem dominar totalmente a língua portuguesa. O senhor tem vergonha ou não da qualidade da educação aqui? Nós estamos em 3, 4, 8, 10, 11 pessoas aqui nessa sala. Daria para vocês me falarem aqui se alguém aqui estudou em escola pública? Eu. Que eu estudei. Alguém estuda mais aqui? Todos estudamos. Não é engraçado? A escola pública é tão ruim assim. Todo mundo em escola pública. Não tem nenhum professor que presta em escola pública que presta. Não é verdade, gente. Não é verdade. Tem muita escola pública que não é boa. E precisa melhorar muito. Precisa de tecnologia, precisa de avanço, precisa de modernidade, precisa de professor animado, bem remunerado. Precisa de aluno também animado. Agora, não é verdade quando ele fala assim, a educação de São Paulo é uma vergonha. Isso é um desrespeito. Foi o secretário de Mas é o estado mais rico e perde para outros estados como o Ceará. Eu não vi o secretário. Eu só te perguntei se o senhor concorda ou não. Eu estou dizendo não, concordo. Então tá não, certo. Concordo. Não precisa eu não ficar acho que a educação candidato com isso. Eu não, estou lhe perguntando. Ao contrário, eu não estou nervoso, não. Eu sou enfático. Porque os dados revelam que a qualidade caiu da educação. É quando vocês encontram alguém que responde aquilo que vocês não querem. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, eu não acho que a educação de São Paulo é vergonha. Tem muitos profissionais que trabalham corretamente, tem muita gente como eu, que fez escola pública e venceu na vida pela escola pública, e tem muita gente que nunca fez escola pública, muitos, e que depois vão vir tomar conta do Estado, e evidentemente que aí não tem sensibilidade nenhuma para poder tomar conta da coisa pública. O principal projeto do senhor na área de educação, que mais falado, é a lousa digital, mas tem um estudo do Todos pela Educação que falam que cerca de 25% das escolas não tem nem acesso à banda larga e 90% não tem nem biblioteca. Não seria melhor começar por aí do que ir direto para a lousa digital? Mas assim, a lousa digital é um detalhe, né? É um detalhe. O que nós temos que fazer com a educação? Primeiro, no início, creche para 100% de todo mundo em São Paulo. É inadmissível que o Estado de São Paulo não tenha creche para todas as mães que querem ter um lugar para deixar os seus filhos. Creche da prefeitura, né? Creche do Estado. O Estado está fazendo. Nós já construímos 300, estamos construindo 360 para os municípios e vamos construir mais 1.000. E é obrigação nossa fazer, embora seja uma tarefa do município, né? Bem, você fala isso da onde? Quando eu fui prefeito, tinham 6 creches, quando eu saí, tinham 80 creches, não faltava creche na cidade. É o histórico que eu tenho, é o período que eu tive. No período que eu tive,
as notas da área que eu cuidei, que é a ETEC e FATEC na secretaria, elas ultrapassaram, elas foram melhores no IDEB do que SESI e SENAI, por exemplo, que é pago. Eu não sei por que o jornalismo não fala. Conta para todo mundo, por favor, que o SESI e o SENAI são pagos. Fora o que o Sistema S paga, cada aluno paga 300, 400, 500 reais. 30% não paga a mensalidade. Não conseguiu encontrar um lado positivo. Você vê que quando eu falei que é pago, ela encontrou o lado positivo. Tem 30% não paga. E os 70% que paga? Não é? 70% paga o SESI e o SENAI. Não é bom esclarecer isso para a população? Mas isso eu acho que fica tão claro. Não fica claro. Fica claro. Não fica claro. Do Estado, não do sistema. Não, eu sei, mas é que eu tenho tenho... uma questão em relação à universidade. A Unesp, numa reportagem do jornal Estado de São Paulo, a Unesp informou aos seus funcionários e professores que não tem dinheiro para pagar o 13º. Numa nota distribuída, eles dizem que a situação nesse ano é mais grave do que no ano passado. O que o senhor vai fazer em relação a isso? Em relação eu vou ajudar, E as outras universidades? Também, eu vou ajudar todas. As universidades são orgulho do Estado de São Paulo. Foi por elas que a gente conseguiu ajudar, candidato? Ajudar com recurso, claro. Vai aumentar o repasse eu não posso aumentar. Aumentaria eu não posso porque eu teria que mexer na Constituição, vocês sabem disso. Vamos esclarecer. Você compra um óculos como esse aqui. 18% é ICMS. Desse 18%, da parte que vai para o Estado, 5% praticamente é da USP, 2,5% é Unesp, 2,5% é Unicamp, 1% é FAPESP, 3% é Paula Souza. Portanto, 14% de todos os recursos que vêm para o Estado do ICMS vão para essas instituições. E é um dinheiro importante. Mas sejamos sinceros. É claro que a gente não pode colocar todos os recursos lá. Não é justo com os outros todos. Não é justo. E mais do que isso, né? Quando você fala que cada um deles tem autonomia nos seus gastos. Portanto, a USP tem autonomia, a Unicamp tem autonomia. Agora, o que eles fazem que eu acho que seria tarefa nossa? Por exemplo, eles dão bolsa permanência para os alunos. Eu acho que isso não é tarefa da universidade. Isso é tarefa nossa. Porque o aluno, às vezes, passa numa faculdade e vem fazer a USP aqui em São Paulo. Como é que ele vai se manter aqui em São Paulo? Se ele não tem condição de viver. Então, por exemplo, passaria isso para o Estado, tiraria esse custo da universidade. Acho correto isso também é o seguinte... Isso daria um ganho de quanto para a universidade? 100 milhões de reais por ano. Para a USP? A USP. Alimentação. Se nós fazemos esse restaurante Bom Prato de R$1, sabe quanto custa o nosso restaurante Bom Prato? R$1 por refeição, mais R$4,70 que nós pagamos. Vocês todos pagam, é subsídio. Então dá R$5,70, né? Aliás, R$4,70 o valor total. R$3,70 com R$1 dá R$4,70. Os valores dos restaurantes de dentro da universidade custam R$16, R$17, R$18. Por que eu não faço esse serviço lá dentro? Vou abaixar o custo deles e eles vão economizar outros milhões de reais. Então, eu acho que nós podemos fazer tarefas juntas com a universidade para integrar os dois sistemas e para que eles possam ter folgas para outras coisas. Agora, é claro que eu também não posso falar, não, então vamos aumentar a remuneração da USP, da Unicamp e Unesp. Ainda em educação, eu queria saber se o senhor manteria o fechamento das classes. São cerca de 7 classes, salas de aula, fechadas por dia aqui no estado, segundo um levantamento aqui da CBN. Olha, eu não sei de onde saiu esse levantamento, mas todas as salas de aulas aqui em São Paulo, o que aconteceu? Houve uma migração dos alunos que foram passando para a municipalização. Alunos saíram do estado e foram para o município, né, em várias cidades diferentes. Foi um programa nacional de municipalização. Eu, por exemplo, municipalizei todos os alunos quando eu cheguei lá. E eu acho um programa importante. A Prefeitura de São Paulo ainda não municipalizou. Mas todas as salas de aulas vão servir, porque a partir do ano que vem, você sabe, no meu programa, todo mundo que está no 2º e no 3º ano do ensino médio fará junto um curso técnico do Paula Souza, no sistema de EAD. Serão 5 cursos que o aluno poderá escolher e todos os alunos sem vestibular vão fazer 2º e 3º ano um curso técnico, se quiserem. É evidente que eles não são obrigados, se eles quiserem. Então eu preciso da sala de aula para poder implementar em cada sala de aula laboratórios para poder treinar os alunos que vão fazer o ensino técnico no ensino médio. E aquelas outras salas que eventualmente estiverem vazias, eu posso fazer outra programação. Por exemplo, isso não causa superlotação nas salas, que é uma das reclamações tanto dos professores quanto dos alunos? Reduzir o número de salas, não pode aumentar o número de alunos em outras salas, o que é complicado para a educação? Claro que é complicado. Não tem por que você aumentar o número de alunos. Nós temos 250 mil professores, né? Claro que nós temos que ter sala de aula com limites de 30, 32 alunos, 35 alunos, é o máximo que você consegue. Então o senhor não fecharia mais salas de aula, então? Eu acho que não vai ser necessário. Até porque as pessoas vão querer voltar a estudar no Estado. Com uma sala de aula que tenha lousa digital,
Wi-Fi, que tenha professor bem remunerado, a escola pode ser uma escola, ela tem que ser uma escola atraente. Vamos falar sobre saúde, que está terminando já nosso tempo aqui de entrevista. A gente não citou em saúde. Recentemente foi aprovado o relatório final lá na Assembleia Legislativa sobre as organizações sociais, a CPI das organizações sociais, e que traz dados preocupantes em relação a questões dentro das organizações sociais. Inclusive, a aprovação desse relatório, segundo lá os próprios deputados estaduais, ocorreu justamente depois de um acordo para retirar denúncias contra o senhor e também contra o secretário adjunto de saúde, Antônio Rugolo, que é ex-presidente da FAMESP, que é uma das entidades que recebeu recursos do Estado nos últimos anos. Não há um conflito de interesses aí? O senhor participou dessa negociação? Como é que foi isso? Eu não. Isso é quase uma piada. É quase uma piada. O tal relatório feito pelo PSDB achou que ia amedrontar, colocando meu nome numa coisa que, sinceramente, nem eles acreditam nisso. Ficaram tão envergonhados que eles mesmos tiraram. De tanta vergonha, né? Porque, assim, você sabe o que quer dizer isso para entender. O Dante Pazanese é administrado junto com a OS. Os AMES, todos os ambulatórios médicos do Estado, são 60, é por OS. O ICESP, o Instituto do Câncer de São Paulo, que atende milhares de pessoas do dia, é por OS. O sistema de OS não é um sistema ruim, pelo contrário, tem que ser incentivado. As irmãs Marcelinas tomam conta de metade da saúde pública da Zona Leste, tudo por OS. Sim, são 8.400 contratos no estado de São Paulo, mas há denúncias, inclusive esse relatório confirmou, por exemplo, de pagamentos de supersalários que devem ser analisados, falhas na fiscalização. Tudo bem. Isso é um bom relatório. Nessa parte o relatório é bom. Porque toda vez que tiver um contrato público com recurso público, evidentemente ele tem que ter fiscalização. E também superfaturamento em determinados contratos. Inclusive já foi alvo também do Tribunal de Contas do Estado. Sim. Queria saber o que o senhor está fazendo para fiscalizar as organizações sociais e se esse modelo, na sua opinião, é um modelo adequado para a saúde. O modelo de organização social que toma conta não é só da saúde, toma conta do Projeto Guri, toma conta da Orquestra Sinfônica de São Paulo, toma conta dos museus de São Paulo. Ele não é um modelo errado. As parcerias são boas. Agora, evidentemente, tem que ter fiscalização. Para ter fiscalização, tem que ter alguém no comando que entenda disso. É isso. Ninguém que não entende nada, se você pegar um artista e botar ele lá para ser alguma coisa que ele não entende, ele não vai poder fazer, ele não sabe. Ele não nem fala por mal, ele não entende o que ele está falando. Entendeu? As coisas mais óbvias ele não sabe fazer. Então, por exemplo, uma fiscalização de OS, quando você criou o sistema de OS, que faz há muitos anos atrás, foi o Fernando Henrique que criou esse programa lá atrás, né? Então, o programa é correto. Agora, evidentemente que ele tem que ter fiscalização. O Estado de São Paulo hoje, boa parte da saúde pública, da cultura, de várias áreas, é feita para o OS. E não está incorreto, não. Agora, quando tiver... E tem OS extremamente sérias. Mas qual foi sua ação depois desse relatório? Não, o relatório nem chegou para mim ainda. Eles têm tanta... Aconteceu um negócio tão incrível que eles tentaram forçar a barra para fazer politiquinha, para colocar meu nome numa coisa tão séria como essa, uma coisa de saúde. Eles tentaram colocar meu nome lá para ver se assusta o Márcio lá. Sinceramente, mas quando vem essa informação dessas denúncias, não te preocupa de saber que isso está em funcionamento no Estado nesse momento? Não me preocupa, porque eu conheço como é que funciona isso. Isso tudo é o processo eleitoral que faz. Houve uma orientação lá de algumas pessoas, alguns iluminados do PSDB, falaram assim, põe o Márcio aí no meio para ver se assusta ele. E o Estado já tinha detectado isso? Eu não tenho esse problema. Eu estou aqui na vida pública há mais de 30 anos, não respondo a processo criminal. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas, ao contrário dos outros, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou fazendo. O Estado não tinha detectado essas falhas aqui? Precisou a CPI? Não, algumas tinham. Não, que CPI? O Estado tem N órgãos de controle, inclusive o próprio Tribunal de Contas, que já tinha apontado. Isso? Claro. Todo dia a gente faz contrato. Eu acabei de sair aqui do toalete de vocês aqui, vi a torneira inteirinha vazando água lá. Veja, todo dia vai ter falha. E todo dia é nossa obrigação ficar apurando falha. Candidato, a gente termina a nossa entrevista com um pinga-fogo. Sim ou não, a favor ou contra, para a gente ter uma ideia um pouco do seu pensamento sobre outros assuntos. Contra ou a favor a reeleição? Eu sou contra a reeleição. Eu acho que o bom seria sem reeleição. Contra ou a favor a legalização do aborto? Eu sou contra a legalização do aborto. Descriminalização da maconha? Eu sou contra a descriminalização. Vai aumentar a tarifa do transporte público? Não tenho nenhum pressuposto disso. Na Cracolândia, política de redução de danos ou internação compulsória? Nenhuma nem outra, né? Concessão de parques públicos à iniciativa privada, a favor ou contra? Se for bem feito, sou favorável. Agora, do jeito que fizeram aqui em São Paulo, não é para fazer. Ocupações para reivindicar moradia, a favor ou contra? Como? Ocupações para reivindicar moradia. Não, acho que não é necessário. Eu sempre abri diálogo e tenho resolvido os problemas da minha vida com diálogo. Inspeção veicular em todo o Estado? Eu sou contra. Cobrança de mensalidade nas universidades públicas?
Sou contra. Foro privilegiado? Sou contra. Uma qualidade e um defeito seu? A qualidade, acho que eu sou sincero, não é? O defeito, eu acho que sou insistente, né? Sou persistente. Muito agradecida aqui pela sua entrevista nessa Obrigado. sabatina CBN G1. Hoje recebemos aqui o governador de São Paulo, candidato à reeleição, Márcio França, do PSB. A gente volta amanhã com mais uma sabatina. CBN e G1. Eleições 2018.